Salve, meus widianos! Tudo belezinha? Mod Ícaro aqui. Sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do canal, o Cara a Cara com a Lenda. E hoje iremos entrevistar ele, que é querido por todos, Luizão. Fala, Luiz. Se apresenta pra galera que não te conhece. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Augusto, mais conhecido como Luizão. Tenho 25 anos de idade, jogo id desde os meus 9 anos de idade, né? Entre diversas idas e vindas, sabem bem como é que é. Mas estamos aí, até os dias atuais, né, naquela brincada. Luiz, hoje você tem várias contas, o que é normal, mas com vários nicks diferentes. Fala pra gente os seus nicks e qual o que você mais usa. Então, né, basicamente tem 3 nicks que eu tenho um apego emocional maior. O primeiro é Headshot, o segundo é No One e o terceiro é o Assassino. Porém, eu nunca gostei de me vincular a nick, tanto que já tive vários diferentes aí. Quem me acompanha mais há um tempo aí no id me conhece, sabe que eu sempre tô trocando. Esses nicks têm algum significado ou alguma história por trás? Então, no caso do Headshot, a classe que mais me agradou no id sempre foi a HT, por ser uma classe arqueira, atiradora, né? E na época que eu comecei, eu jogava bastante Point Blank. E lá no PB, quando você mata alguém com HS, que é um headshot, o narrador ele fala, né? Headshot. Aí acabei ficando com isso na cabeça na época e criei o nick por essa inspiração, né? Pela frase que o narrador do Point Blank falava quando você matava alguém com HS. Agora, quanto ao Nick No One, é uma referência à série Game of Thrones, que é minha série favorita até hoje, que é o nome que a Arya Stark ela passa a utilizar após se juntar ao culto do Deus de muitas faces, né? Quem assistiu aí vai lembrar como é que foi essa situação. Aí depois ela começou a usar esse nome. E aí eu gostei também, e passei a utilizar. E quanto ao terceiro nick, que é o assassino, eu não utilizo mais, porque não foi eu quem criou esse nick. Eu usei esse nick por bastante tempo no Star Destiny, alguns anos inclusive, mas ele veio na conta que eu comprei, que foi meu primeiro C level 400. O cara tava parando de jogar, me vendeu, eu gostei do nick e ele me autorizou a usar. Hoje eu uso apenas a versão em inglês, né, que é The Assassin, que geralmente eu crio quando eu faço um mortalzinho HT. Aí esses são os 3 nicks que mais tem assim, tem vínculo à história que eu tenho no id, né? Conta pra gente como você conheceu o Weed. Eu conheci o id ali por volta dos meus 9 anos de idade, ali em 2009, quando havia uma lan house, né, do lado da minha casa, onde a galera da rua, do bairro se reunia para jogar Grand Chase, Need for Speed, Cabal, Perfect World, esse tipo de jogo, não lembro exatamente em qual deles que começou, mas depois de um tempo apareceu o id. E logo todo mundo se interessou, o pessoal começou a jogar, inclusive o dono da lan house foi quem apresentou pra gente, porque ele também foi um dos primeiros caras a conseguir dupar lá no Alastar, ele fazia muito dinheiro naquela época e também fazia diversos eventos pro pessoal da lan house, inclusive trocas de favores e desafios absurdos valendo item no id, entendeu? Fazia diversas, tipo umas mini gincana também, que davam uma dinâmica maior. E aí o pessoal acabou curtindo e ficou jogando, né? Tanto que são poucos que ainda jogam até hoje, mas ainda tem. Tem uns dois, três que eu conheci naquela época que jogam até hoje. Desde as glórias do BR, você tinha apreço por alguma capa? Red ou blue? Cara, quando o assunto é capa, eu não tenho preferência nenhuma. A minha visão de jogo ela tá muito mais atrelada às pessoas em si, sabe? Pra mim, capa é só um detalhe. Inclusive, eu acho até meio loucura. Tem gente que se vincula a uma capa daquele jeito e quem tá do meu lado é a melhor pessoa do mundo e quem tá contra é o pior cara do mundo, tá ligado? E pra mim isso não tem lógica nenhuma. É meio complicado, mas sempre joguei dos dois lados. Inclusive, sempre tive amigo dos dois lados, que eu nunca fui também um cara de treta. Mas preferência em si, não. Nunca tive preferência. Apesar de ter jogado a maioria do tempo do lado Red, mas por uma questão de proximidade, ou então Red nasceu pra apanhar, né? Basicamente. Quase todo it que eu joguei aí, Red apanhava, e aí eu tava junto apanhando. Teve algum player no Weed que você se inspirou
Ou admirava? Cara, inspiração acredito que não, mas admirar sim, tiveram alguns. Tanto que, falando sobre o IDBR, é impossível falar de Weed sem falar de Billy, né? Apesar de eu ter jogado só no Alastar. Ele era um cara que sempre me chamou a atenção, eu gostava de ver as coisas que ele fazia e tudo mais, mas tipo assim, nada de ser fã, só achava o cara foda, e realmente ele foi, né? E como a maior parte do tempo eu passei no Stardestiny, eu admirava bastante o pessoal de lá também. Players de destaque, tipo Chapado Aso, Secret Code, Scarlet of Ice, A Face do Mal, Narguile. Esses caras eram grandes referências na época quando o assunto era PVP, né? Que é a parte do game que eu sempre gostei e sempre me interessei. Então, eu gostava de ver demais quando os caras estavam no PVP, tirando X1, matava todo mundo e tal, e sabia jogar, tá ligado? Então, ele é realmente um pessoal assim diferente, esse tipo de gente que que eu gosto de assistir, né, que eu gosto de ver. Durante todos esses anos de Weed e essas caminhadas, conta como você chegou no DW? Então, né, falando já sobre DW, quando eu cheguei no DW por ser amigo do Rotive, eu não lembro exatamente qual id foi que eu conheci ele, mas acho que foi no Kamui. Depois disso, nós fizemos amizade. Ele começou a levantar a guild dele, né? E aí eu sempre fui fazer parte também, jogava com ele. Apanhamos muito aí em diversos weeds. E depois ele decidiu abrir o dele. Eu já tava há mais de um ano parado. E ele veio me chamar pra me viciar novamente, né? E aí também já tem um ano e 3 meses, um ano e 4 meses de servidor. E tô jogando aí desde o beta. Algumas pequenas pausas, mas estamos sempre aí. Tem alguma história inusitada ou engraçada para nos contar na sua trajetória no Weed? Então, né, história, nós temos muitas aí antigas, né? Principalmente da época do Stardestiny. Mas vou contar uma que não é exatamente sobre o id, mas foi relacionada ao id. Foi naquela mesma lan house que eu tava mencionando, né? Que foi onde eu conheci o id. E eu também mencionei que o cara ele fazia diversos desafios, uns gincana e tal. E tinha vez que ele fazia loucura mesmo, entendeu? Inclusive hoje vendo, eu acho que foi uma responsabilidade muito grande da parte dele, né? Que o pessoal lá era todo mundo criança, ele era o único que tava ali já era adulto, né? A gente tudo com 10, 11 anos e ele já tinha os 19, eu acho. E aí uma vez ele desafiou um cara que jogava lá sempre com a gente a tomar um copo de produto de limpeza. Eu não lembro qual foi o produto em si, mas eu lembro que era um azul. E aí ele falou, ó, se tu tomar esse copo desse produto aqui, eu vou te dar 5 horas na Lan House de graça. E o cara louco da vida pegou, velho, e tomou aquele negócio, tomou o copo inteiro. Deu 2, 3 minutos, o cara já tava passando mal. Foi correndo pra casa. Chegou lá, é, ele vomitou dentro da caixa d'água. Não lembro como é que foi direito a história, mas a história foi essa de que ele chegou lá vomitando bolha de sabão, vomitando espuma, tá ligado? E aí a mãe dele foi bater lá na lan house, logo uns minutos depois, o pau quebrou lá na frente, todo mundo ficou sem graça. Aí fechou a lan house, teve a ameaça de levar a polícia e tal. E aí, tanto que depois disso aí, o cara nunca mais foi lá pra jogar, né? Ele passava na porta, batia resenha, mas ele ficou proibido de jogar lá na lan house por conta disso. E aí foi uma confusãozinha que reverberou lá e tudo isso por causa do id. O cara tomou um copo de produto de limpeza pra conseguir 5 horinhas grátis na lan house pra jogar o id. O que o vício não faz, né, velho? Hoje você tem um canal no YouTube voltado para games e Weed em especial. Anuncia para a galera poder se inscrever lá. Sim, é verdade. Hoje eu tenho sim um canal de YouTube, se chama Luizão. Se você pesquisar lá por Luizão ID, já acha tranquilamente. Mas se quiser a tag certinha, é @Luizão com 4 Os, certo? É só dar uma pesquisada lá que você já acha. Tem vídeos, inclusive da época do Stardestiny, já que eu mencionei. Todos os jogos que eu passei assim, que eu tive vontade de gravar, eu gravei. Então, teve um grande ato, né? Alguns grandes anos que eu fiquei sem gravar nada, mas tem também vídeo dessa época antiga. Aí só dá um confere lá
Fechou? Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Cara a Cara com a Lenda. Sucesso para você! Pô, eu que agradeço pelo convite, né? Sempre uma honra poder participar de quadros como esse, né? Que tanto ajudam a aproximar a comunidade do ID. Na minha visão, eu tô longe de ser uma lenda, mas estamos aí pro que deve é. Qualquer coisa, estou à disposição. Pode contar comigo. Valeu, tamo junto e é nóis.